Sejam muito bem-vindos para mais uma live. E nessa live eu vou falar sobre inteligência emocional. Enquanto eu fixo o tema dessa live aqui, compartilha para 3 amigos. Vamos transbordar esse conhecimento para outras pessoas. Inteligência emocional. Esperar as pessoas chegarem aqui. Enquanto isso eu vou compartilhar para 5 pessoas. Você compartilha para 3, que eu vou compartilhar para 5. Vamos. Vamos lá. Por que é importante você desenvolver essa soft skill, essa habilidade? Porque no decorrer da sua vida você vai encontrar vários momentos difíceis. Você vai encontrar vários altos e baixos, vários desafios, vários obstáculos. Então você precisa ser forte e você entender que a vida não vai ficar mais fácil. Você que precisa se tornar mais forte emocionalmente. Quando você pede força para Deus, quando você pede para ser forte, você não vai ganhar forças. Você vai ganhar situações para você mostrar que você é forte. Então eu estou aqui para te falar que você é forte já. Você só precisa acessar essa força que está dentro de você. E talvez você só vai conseguir perceber essa capacidade, essa força que já tem dentro de você quando você precisar usar. Porque às vezes a gente não sabe que é forte até precisar usar a nossa força interior. Então fique até o final, que no final eu vou passar aqui para você 5 grandes domínios para a inteligência emocional. Então pegue papel e caneta para você anotar, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para você, vai somar demais na sua vida, na sua jornada. E parabéns por você estar aqui. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, assistindo TV, conversando com seus amigos, mexendo no celular, e você priorizou esse tempo para você estar aqui comigo, assistindo essa live. Então eu sou muito grato. Eu vou valorizar o seu tempo aqui. Eu vou dar o máximo que eu puder. Vou dar 100%, ou melhor, vou dar 110% da minha energia, que eu vou passar aqui o melhor conteúdo para você, beleza? Então essa é a importância de você desenvolver inteligência emocional. E o que é inteligência emocional, afinal de contas? É a sua capacidade de reconhecer as suas próprias emoções, os seus sentimentos e reconhecer os sentimentos em outras pessoas. E quando você reconhece as suas emoções, os seus sentimentos, você não age baseado neles. Você não age por impulso. Você não faz coisas que você pode se arrepender depois, que você pode se prejudicar. Você vai começar a agir mais de forma racional. Você vai pensar. Você não vai agir, ter um estímulo e ter uma reação rápida. Você vai começar a pensar mais. Então, por que é importante? Imagine que você está no trabalho e você teve uma discussão com um colega de trabalho, um desentendimento com o seu patrão, com alguém do trabalho, e você está voltando para sua casa. Então você precisa ter um equilíbrio emocional para você não trazer esse problema para casa. Você chega lá bravo, você deixar o que aconteceu no trabalho, você deixar no trabalho, ou vice-versa. Se aconteceu algo na sua casa e você ficou chateado, você não vai levar isso para o trabalho. Você não vai descontar isso nos seus amigos, nos seus colegas de trabalho, no seu patrão. Você vai ter esse controle, você vai aprender a lidar melhor com as suas emoções, você vai aprender a lidar melhor com os seus sentimentos. Dessa forma, você vai ser mais feliz, você não vai se permitir sofrer muito. Boa noite, Lindaci, seja muito bem-vinda. Então essa é a importância de você desenvolver essa habilidade na sua vida. Eu vou te dar um exemplo aqui bem prático. Imagine que você está indo para o trabalho e o pneu da sua moto, o pneu do seu carro fura. Se você é uma pessoa que não tem inteligência emocional, se você não sabe controlar suas emoções, você vai ficar muito puto da vida, porque o pneu furou. Talvez aquele acontecimento é capaz de te deixar mal o restante do dia. Você vai olhar para aquela situação, você vai reclamar, falar que você é uma pessoa sem sorte, que as coisas ruins só acontecem com você, que você é uma pessoa azarada, e você fica brava, você fica triste. Você chega no seu trabalho atrasado e você tem um dia ruim, talvez chegue em casa mal, por conta de um acontecimento. Agora imagine a mesma situação acontecendo com outra pessoa que tem domínio próprio, que consegue dominar as próprias emoções. Essa pessoa está indo para o trabalho e acontece a mesma situação com ela.
ela vai olhar para aquele acontecimento e ela não vai ficar chateada, não vai ficar brava. Ela simplesmente vai entender que foi um acontecimento e ela vai tirar um aprendizado. Ela pode tirar um aprendizado daquela situação, ela pode olhar com outro olhar, ela pode olhar com um olhar de gratidão, porque pode ser um livramento. Talvez alguma coisa poderia acontecer de pior lá na frente. Ela vai olhar para o lado, vai ver que as pessoas que estavam com ela estão bem. Aquelas pessoas não se machucaram, ninguém se feriram. Foi simplesmente um pneu que furou. Ou seja, só fura o pneu também quem tem carro, quem tem moto. Então já é mais um motivo para agradecer. E essa pessoa troca esse pneu, chega no trabalho um pouquinho atrasada e está tudo bem. Essa pessoa não, e esse imprevisto não é capaz de abalar os sentimentos dessa pessoa, não é capaz de destruir essa pessoa emocionalmente. E ela tem um dia normal, porque simplesmente acontecem as coisas. Então você percebe que o que te deixa mal não é o que acontece com você, e sim as coisas, aquilo que você dá o significado. O que te deixa mal não é as coisas que acontecem com você, e sim o significado que você dá. Então tudo que acontecer com você, você tem duas opções. Você pode dar um significado que você vai sofrer, que você vai ficar triste, ou você pode dar um significado positivo, olhar para aquela situação como um aprendizado. Então você pode olhar também que não aconteceu com você, independente se foi bom ou ruim, tudo que aconteceu na sua vida não foi com você. Você vai olhar para aquela situação e você vai entender que aconteceu foi para você aprender algo novo, para você desenvolver uma certa habilidade dentro de você. Tudo tem um propósito, tudo tem um sentido na vida. Então, quando você olha dessa forma, com esse filtro, com essa lente, você não se permite sofrer tanto na vida, porque você não tem controle de nada que acontece. As coisas que você tem controle é muito poucas. Você só tem controle do seu foco, daquilo que você pode focar e do seu comportamento. Então, quando você não se permite sofrer, você começa a olhar as coisas de outra visão, não como uma visão de vítima, de ficar reclamando, mas com outra visão de aprendizado. Talvez aconteceu alguma coisa, você pode aprender com aquilo para não acontecer da próxima vez. Então é muito importante isso. Eu vou te dar um exemplo aqui que o que acontece com você não te deixa mal, e sim o significado que você dá. Imagine que você está andando na rua e chega uma pessoa que falando uma língua que você não entende, e essa pessoa começa a te xingar muito. Você vai olhar para aquela pessoa, você não vai entender nada e você segue em frente. Agora imagine que outra pessoa chega e fala as mesmas palavras, te xingando, só que dessa vez em uma língua que você entende. Como que você vai se sentir? Você vai se sentir mal, talvez você vai ficar bravo. Você percebe que é o significado. As palavras não tem tanto poder. Foi o significado que você deu. Você associa aquelas palavras com algo ruim, com ofensas, e você fica mal. Agora já imaginou se você não se permitir ficar chateado com as coisas que acontecem com você? Já pensou se você simplesmente por exemplo, você está indo, está quente, está sol, você não tem controle de nada sobre isso. Você não vai reclamar, você não vai ficar bravo, você não vai ficar triste, porque você não tem controle, você simplesmente vai fazer o que você tem que fazer. Você tem controle sobre as suas ações, sobre os seus comportamentos. Então, já eu vou falar aqui para vocês os 5 domínios da inteligência emocional. Beleza? Sejam muito bem-vindos. Vamos continuar aqui. E quando eu falo que para você ter essa habilidade, não é que você nunca vai ficar chateado, você nunca vai ficar triste. Até porque todas as emoções, elas foram feitas para nos proteger. Elas foram feitas para serem sentidas, e você vai sentir. O que eu falo aqui é para você não mergulhar até o fundo do poço. Por exemplo, você está bravo, com raiva, aconteceu uma situação e você está muito puto da vida. Você tem 2 opções. Ou você pode dar intensidade a essa emoção. Por exemplo, você está muito bravo, aí você começa a pensar em coisas algumas coisas que as pessoas fizeram com você, algumas decepções, algumas injustiças que as pessoas fizeram com você. Você vai dar intensidade a essa emoção. Boa noite, Bruno, seja muito bem-vindo. Agora, imagine que você está se sentindo desse estado de raiva. Você está bravo
e você começa a acessar outro estado emocional, um estado emocional de gratidão. Talvez você tenha um lugar que não era para você estar bravo, e você se sente bravo, e você talvez não queria demonstrar, mas você está bravo por dentro. Então você pode mudar a historinha que você conta para você mesmo. Se alguém fez algo que você não gosta, você pode mudar essa historinha. Boa noite, mano. Seja bem-vindo. Você pode mudar essa historinha e você vai sair bem. Ou seja, se você estiver triste também. É claro que algumas situações que acontecem com você pode te deixar triste mesmo. A perda de um ente querido, algumas situações que aconteceu que pode te deixar triste. Mas você tem controle sobre isso. Você pode ficar triste ali quando você perde uma pessoa querida, você pode ficar triste por 70 dias. Depois daí para frente, você pode sair daquele estado. Você pode ressignificar aquele acontecimento. Você começa a ser grato pela oportunidade que você teve de passar todo esse todas as emoções, elas podem ser acessadas. Você tem um passo a passo, você tem um protocolo para acessar todas as emoções. Por exemplo, se você quiser ficar triste aqui agora, você fica. Você concorda comigo, Bruno? Que se você quiser ficar triste aqui agora, você consegue ficar? O que você precisa fazer para ficar triste? Talvez você comece a lembrar de algumas coisas que aconteceu com você, algumas coisas ruins que aconteceu. Talvez você comece a lembrar de algumas coisas que você perdeu e você acessa esse estado de tristeza. Agora, se você quiser acessar um estado emocional de raiva, você pode acessar também. Talvez você comece a lembrar de coisas que as pessoas fizeram com você, alguma injustiça, e você vai acessar esse estado. Então, isso mesmo, lembrar de coisa ruim. Então, todas as emoções você pode sair daquelas emoções, sair daquele estado emocional, para você não ir até o fundo do poço, você sair daquele estado emocional, para você não se permitir sofrer. Porque, como eu falei, no decorrer da sua vida vai acontecer várias coisas que você não tem controle e que pode tirar o seu foco, pode te tirar do sério. Então, quando você desenvolve inteligência emocional, vai ser muito difícil alguém ou alguma coisa tirar você do sério. Vai ser muito difícil você sair do sério. Boa noite, seja muito bem-vindo. E quando você ficar bravo, você ficar triste, você vai sair daquele estado rapidamente, você não vai ficar mal por muito tempo. Eu conheço pessoas, inclusive, que quando acontece alguma coisa de ruim na vida delas, travou. Quando acontece algo de ruim, essas pessoas ficam uma semana mal, 10 dias mal, porque a pessoa não tem esse controle, não sabe controlar as emoções, não sabe, como eu falei, você tem controle do seu foco, você pode focar em outras coisas, você pode mudar o seu foco, você pode mudar a sua fisiologia, você pode mudar os seus pensamentos e automaticamente você muda as suas emoções, porque os estados emocionais eles estão intimamente ligados com a nossa fisiologia, com o nosso estado fisiológico e também com nossos pensamentos. Se você tiver pensamentos positivos, você vai se sentir melhor. Se você estiver querendo acessar um estado de gratidão, você começa a focar em tudo aquilo que você já tem. Você começa a focar em tudo que você já é grato, que você vai se sentir. Então você percebe que todas as emoções elas podem ser acessadas. Agora eu vou falar aqui os 5 grandes domínios para a inteligência emocional. O primeiro domínio é você reconhecer as suas emoções. Quando você estiver se sentindo mal, se estiver se sentindo triste, você vai olhar para dentro e você vai se questionar: qual é a emoção eu estou sentindo agora? O que me fez sentir assim? Por que eu estou me sentindo assim? Você vai começar a fazer perguntas para você mesmo. Por que eu estou me sentindo assim? Porque muitas vezes tem algumas pessoas e elas nem sabem por que elas estão naquele estado. Boa noite, Bruno. Então é importante você olhar para dentro e você se questionar por que você está se sentindo assim.
para você identificar qual é a emoção que você está sentindo naquele momento. E o segundo grande domínio é você controlar, você ter autocontrole. Ou seja, você não agir baseado naquela emoção. Você não agir de forma inconsciente baseado naquela emoção. Você vai ganhar consciência. E é isso que diferencia o ser humano de um animal, de um cachorro, por exemplo. Um cachorro, ele tem um estímulo e ele tem uma resposta. Ele não tem um tempo para pensar, ele tem um estímulo e tem uma resposta. Por exemplo, se você pega a comida de um cachorro, você pega a ração de um cachorro, ele pode te morder. Ele tem a reação muito rápida, tem um estímulo, tem a resposta. Você não. Se acontecer alguma coisa que deixou você bravo, te tirou do sério, alguém buzinou para você no trânsito, alguém te xingou, você tem esse estímulo captado pelos 5 sentidos e você tem um processamento racional que você pode esperar um pouco e esperar aquela emoção chegar na sua parte consciente, e você não vai agir baseado naquela emoção. Nessa hora, você, por exemplo, alguém te falou alguma coisa, antes de você responder aquela pessoa sem pensar de forma automática, você vai esperar um pouco. Você vai esperar aquela emoção chegar na parte racional para você não responder baseado na raiva que você sentiu. Não reagir baseado no ódio, talvez de forma automática e ferir a outra pessoa, ou em ações ou em palavras. Você vai ganhar consciência para você agir de forma racional. Porque quando... É isso mesmo. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, respira e não pira? Isso faz sentido, porque se aconteceu alguma coisa, você respira fundo, nesse momento você ganha consciência e você ganha total controle das suas ações. Como eu falei no início, você não tem controle das suas emoções 100%, mas você tem controle do seu foco, dos seus comportamentos. Eu vou contar uma história para você aqui, uma história. Boa noite, Tiago, seja bem-vindo. Vou contar uma história para você que aconteceu nos Estados Unidos. É uma história real, uma história muito triste, por sinal. Quando um casal ele saiu para jantar e deixou a filha na casa da sua avó, na casa da mãe da mulher. Aí o que acontece? Quando esse casal voltaram para sua casa, eles ouviram um barulho no quarto, um barulho estranho no quarto da filha, e a luz estava acesa. Aí o que o marido da mulher fez? Ele foi bem devagarzinho, foi até o quarto dele, pegou uma arma e foi... Boa noite, Iglesias, seja muito bem-vinda. Aí ele pegou uma arma e foi até o quarto da filha para ver o que estava acontecendo, para ver o que era aquele barulho. Até então a filha estava na casa da avó, ele não sabia o que era. Quando ele entrou, tem uns fogos aqui, não sei se está interferindo no som. Quando ele entrou no quarto da filha, a filha saiu do guarda-roupa e foi dar um susto nele. Ele atirou e matou a sua filha. Uma história muito triste. O tiro pegou no pescoço, ela morreu na hora. Ele acabou com a vida dela, acabou com a vida dele. Por quê? Porque ele não esperou aquela emoção chegar na parte racional. Ele agiu no automático. Quando ele viu o movimento, esse é um instinto de defesa natural do nosso corpo, de ter um estímulo e ter uma reação. Então o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter simplesmente esperado um pouco. Espera aí, minha filha, não precisa atirar. Essa é uma história real, muito triste por sinal. Ele poderia ter salvado a vida, poderia não ter tirado a vida da filha dele, mas ele agiu no automático e ele cometeu uma besteira. E quantas pessoas cometem besteiras o tempo todo? Assassinatos, cometem várias besteiras, ou simplesmente machucam outra pessoa em palavras, por simplesmente não saber lidar com as suas emoções. Recebe um estímulo, recebe uma palavra, talvez a pessoa se sente ofendida e reage, não espera aquela emoção chegar na parte racional. Está fazendo sentido o que eu estou falando, sim ou não? Comenta aí se você está entendendo o que eu estou falando. Então o que acontece? Quando você permite que o seu corpo ele age de forma, que você age de forma automática sem pensar, o que acontece? A sua capacidade racional é bloqueada e as suas emoções ela toma conta do seu corpo. É por isso que muitas pessoas cometem besteiras e elas não queriam cometer aquela besteira, porque ela sofreu um sequestro emocional. Aí talvez naquele momento a pessoa agiu e não era para ela agir. Muitas pessoas brigam,
Muitas coisas acontecem por conta disso, porque a pessoa não espera o estímulo chegar na parte racional, para a pessoa entender, tomar uma decisão consciente. Então, qual que é o desafio? Qual que é o conselho aqui para você? Quando acontecer alguma situação desse tipo com você, você vai esperar 5 segundos. 5 segundos é o suficiente para esse estímulo que foi captado por um dos seus 5 sentidos chegar na sua parte racional. Então, quando acontecer isso, você vai respira fundo, espera 5 segundos. Tem vezes que você vai precisar esperar um pouco mais. Por exemplo, talvez aconteça alguma coisa, você está muito nervoso com o seu marido, com a sua mulher, com um colega de trabalho, com o seu patrão, com alguém que você ama. Aconteceu algo que deixou muito bravo e você precisa resolver com aquela pessoa. E você esperou esses 5 segundos, travou aqui. Você percebe que aquele estímulo não chegou na parte racional, você ainda está se sentindo fora de si. Espera um pouco, deixa para conversar com essa pessoa no dia seguinte. Você vai perceber que talvez você nem vai precisar mais conversar, que era só uma coisa que você estava sentindo naquele momento. Racionais tem isso mesmo. Então você percebe o poder disso? Qual que é uma boa dica para você, que é tirar o seu cérebro do automático? Como fazer isso? Dentro do meu método, eu criei um método, para quem não sabe, eu criei um método de desenvolvimento pessoal, com várias técnicas, com várias ferramentas de autoconhecimento, para mudança de hábito, mudança de comportamento, mudança de mindset, mudança de mentalidade, mudança de crenças limitantes, várias ferramentas para você melhorar o seu relacionamento conjugal, várias ferramentas para você descobrir o seu propósito de vida e você trabalhar com aquilo que você realmente ama. Mas mais na frente eu vou estar falando sobre esse método. Eu ensino várias formas que você pode fazer para você tirar o seu cérebro do automático. Eu vou passar aqui um exercício para você. 2 exercícios para você tirar o seu cérebro do automático. É você tomar as respirações conscientes com frequência. Que nesse momento sair, às vezes você está o tempo automático. Você desce as escadas e olhar, sem prestar atenção nos degraus. Degraus ou degraus? Degraus, né? Degraus. Talvez você vai tomar banho e você nem sente, você nem sente o sabonete, você nem sente a água caindo sobre o seu corpo. Então você vai puxar algumas respirações conscientes durante o seu dia, que é para você ganhar consciência e você vir para o presente. Outro exercício é um pouco pesado, eu não sei se é um pouco desafiador, que é você tomar um banho frio. Na verdade não é banho frio, é banho natural. A temperatura depende muito do ambiente que você está, da época do ano, mas é o banho natural. Você tomar um banho natural, naquele momento o seu cérebro vai sair do automático. Você vai sair da sua rotina natural. Beleza? O terceiro grande domínio é você vai ganhar automotivação. Quando você desenvolver inteligência emocional, você vai se automotivar. Por exemplo, você está se sentindo mal, você está se sentindo triste. Você vai buscar recursos dentro de você mesmo para você mudar aquele estado. É engraçado quantas vezes você fez uma pergunta para alguém, você queria uma resposta, e essas respostas já estão dentro de você. Muitas vezes você só precisa fazer a pergunta certa. Você só precisa se questionar. Você parar um pouco, olhar para dentro e você buscar essa resposta. Se você está se sentindo desmotivado, você vai se questionar: por que eu estou me sentindo assim? E você vai se automotivar. Isso é muito bom porque você pode motivar também outras pessoas, ou fazer as outras pessoas se questionarem para elas tirarem a motivação de dentro delas mesmas. Você vai fazer outras pessoas se motivar. Você vai fazer outras pessoas fazer perguntas para elas mesmas. Isso vai melhorar muito o seu relacionamento. Você desenvolver inteligência emocional vai melhorar o seu relacionamento com seu marido, com a sua mulher, com seus filhos, no seu trabalho. Por exemplo, se o seu patrão chegou para você e te deu um feedback negativo, o seu patrão falou que você precisa melhorar em algo, uma pessoa que não tem inteligência emocional talvez não vai ouvir, não vai conseguir ouvir esse feedback. Essa pessoa vai ficar triste, vai ficar brava e nem vai dar ouvido. Mas você vai olhar para aquilo com humildade e você fala assim: espera aí, faz sentido isso aí que a pessoa está falando. Teve uma coisa que o meu avô falou para mim quando eu era pequeno. Para quem não sabe, eu morei com o meu avô
Eu fui criado com meu avô praticamente. E ele falou assim, ó, quando você vê uma criança, pode ser uma criança de 5 anos, e ela te dá um conselho, você para ouvir o que aquela pessoa está falando. Porque ela está dando um conselho porque ela não quer te ver no precipício. Ela quer o melhor de você. Não pode ser qualquer pessoa. Eu falei aqui no feedback e tal, mas independente de qual for a pessoa que ela te dá um conselho, você para um pouco e você observe se aquilo faz sentido. Antes de você falar assim, você não sabe de nada, vai cuidar da sua vida. Não, você se questiona um pouco. É isso mesmo, dentro de nós estão todas as respostas que precisamos. Só precisamos fazer perguntas para a gente ter acesso a essas respostas. Então, quando você desenvolver essa habilidade, como eu ia falando, você vai melhorar no seu trabalho, você vai melhorar a qualidade do relacionamento com as pessoas que você ama, em todos os sentidos. Tá travando? Fala para mim se está dando para você ouvir. Está travando muito. O quarto, boa noite, Fábio, seja bem-vindo. O quarto domínio para você desenvolver inteligência emocional é você desenvolver empatia. E eu tenho duas visões aqui sobre empatia, que é você se colocar no lugar do outro, você sentir o que a outra pessoa está sentindo, você entender a outra pessoa, você se colocar no lugar da outra pessoa. Isso você vai precisar muito, talvez quando você estiver educando os seus filhos. Você tem um filho pequeno, por exemplo, você se colocar no lugar dele, coisa simples, criança que é muito óbvio para você que para ela não é óbvio, e você vai se colocar no lugar daquela pessoa, você se colocar no lugar do seu cônjuge. E tem outra segunda dica aqui, outra segunda visão sobre empatia. Mesmo que você não conseguir sentir o que a outra pessoa está falando, que nem sempre você vai conseguir sentir o que a outra pessoa está sentindo. Vou te dar um exemplo. Imagine que você está pegando na mão de alguém. Se você estiver assistindo essa live em 2 pessoas, pega na mão dessa pessoa que está com você. Ou imagina você pegando na mão de outra pessoa. Você vai sentir a mão da outra pessoa? Provavelmente você não vai sentir a mão da outra pessoa, você vai sentir a sua mão na mão da outra pessoa. Porque se eu chegasse com uma anestesia e desse uma anestesia no seu braço, você não sentiria mais a mão da outra pessoa na sua. Ou melhor, você não sentiria mais a sua mão na mão da outra pessoa. Então esse exemplo é só para te falar que nem sempre você vai conseguir se colocar no lugar do outro. Nem sempre você vai conseguir entender, mas empatia é você entender que o outro é outro e você precisa respeitar ele mesmo assim. Aquela pessoa tem suas experiências, seus traumas passados, e você precisa respeitar outra pessoa, mesmo que você não consiga entender ela. Porque às vezes a gente critica as pessoas e tal, mas se você estivesse no lugar daquela pessoa, se você tivesse passado pelas mesmas experiências que aquela pessoa passou, tudo que ela passou, você também agiria da mesma forma. Então, por mais que você não consiga entender, você vai respeitar o outro do jeito que ela é. Isso é empatia também. E podemos aprender muito sobre empatia com os bebês. Eu não sei se você já assistiu ou se você já presenciou essa cena. Se você já assistiu algum vídeo, você já presenciou essa cena. Quando um bebê cai, outro bebê que está próximo ali, ele chora para trazer conforto para o outro bebê. Ou seja, isso é empatia. É uma tendência natural do ser humano, sentir empatia pelo próximo. E muitas vezes, alguns adultos, quando veem um amigo ou um parente próximo, alguém caindo, dá risada, humilha a outra pessoa, fala, eu te avisei. Dá risada, zomba da outra pessoa. Não tem a capacidade de se colocar no lugar daquela pessoa. Será que se fosse ela que estivesse passando por aquela situação, ela iria gostar disso? Agora eu vou falar para você o quinto grande domínio para você ter inteligência emocional. Mas antes eu quero te fazer um convite.
Eu criei um grupo no WhatsApp e eu vou estar fazendo em breve, eu vou estar fazendo uma live, eu vou estar falando 4 grandes inimigos invisíveis do desenvolvimento pessoal, do seu crescimento pessoal, em todas as áreas. Tem quatro inimigos invisíveis que eles estão te impedindo de alcançar aquilo que você deseja na sua vida, seja na sua vida financeira, seja na sua vida familiar, na sua vida conjugal, espiritual, saúde. Tem 4 grandes inimigos invisíveis, e eu costumo dizer que é impossível uma pessoa lutar contra um inimigo invisível. Primeiramente, você precisa ganhar consciência, você precisa ver qual é esse inimigo. Então, clica nesse link que tem aqui na bio do WhatsApp, do Instagram, que você vai cair direto nesse grupo de WhatsApp, e lá dentro do grupo eu vou estar te passando mais informações para você ter acesso a essa live. Vai ser 100% gratuito, eu vou estar entregando esses 4 grandes inimigos, beleza? Então, entra nessa live que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Agora vamos falar o último aqui, o 5º domínio da inteligência emocional, que é você ter a capacidade de você automotivar os seus relacionamentos, as pessoas que estão com você. Isso é maravilhoso, você poder contribuir na vida de outras pessoas. Travou aqui? Então, você clica no link que tem na bio do Instagram, que você vai cair direto no grupo. Eu vou estar deixando o link aqui, aí você pode clicar direto no link e você vai cair direto no grupo lá. Aí em breve eu vou estar mandando mais informações, a data e horário certinho, para você estar participando dessa live, beleza? Então essa foi a live de hoje. Eu espero de verdade que tenha contribuído para você, que tenha feito sentido. E se você gostou dessa live, deixa o seu coraçãozinho, compartilha com 3 amigos. Eu vou ficando por aqui. Gratidão pelo seu tempo aqui, pelo seu precioso tempo. Eu gosto de falar que o tempo é a coisa mais importante que uma pessoa pode ter. Muitas pessoas falam que tempo é dinheiro, mas tempo não é dinheiro, tempo é vida. E se você está aqui me assistindo, eu sou muito grato. Eu valorizo muito o seu tempo. Então eu fico por aqui. A gente se vê em breve lá dentro do grupo do WhatsApp. Clica no link aqui que você vai cair direto. Beleza? Tá certo, eu vou mandar pra você lá. Quem tiver dificuldade de entrar no grupo, pode me chamar no direct que eu vou estar mandando o link do grupo. Tá certo? Fiquem com Deus.